Well, hallelujah. Aleluia. God is good. Amen. Deus é bom, amém? Yeah, tonight we will continue what we discussed yesterday night. Vou continuar aquilo que nós começamos a conversar ontem à noite. I believe God is bringing back the church to the early church pattern. Eu creio que Deus está trazendo a igreja a um padrão da igreja primitiva. The early church, they live body life. E a igreja primitiva vivia a vida no corpo. But today's church, we don't live body life. Mas hoje ela não tem vivido tanto esse estilo de vida. That's why we need to come back to the body life. Por isso nós precisamos voltar à vida no corpo. Now, only the Holy Spirit can form the body. Somente o Espírito Santo pode formar o corpo. And only the Holy Spirit can enable you to live in the body. Somente o Espírito Santo pode capacitar você a viver no corpo. But now, how to live in the body? Mas como viver no corpo? You must be in the smallest unit of the body. Você precisa estar na menor unidade do The corpo. smallest unit is called the microcell. A menor unidade eu chamo de microcélula. Because one person cannot live body life. Porque uma pessoa só não pode viver a vida no corpo. Yeah, the Bible says minimum 2 or 3. A Bíblia diz no mínimo 2 ou 3. So if you do not have the 2-3 community, Então se você não tem uma comunidade de 2 ou 3, it's very hard for you to practice body life. é muito difícil para você praticar a vida no corpo. Because body life must have one another relationship. Porque a vida no corpo deve ter um estilo de vida de um ao outro. Amen. Amém? Yeah, so practice microcell. Então pratique microcélula. So today I'm going to talk about microcell. Então hoje eu vou falar sobre a microcélula. Microcell is a part of the cell. Is the basic unit of the cell. A microcélula é parte da célula e a unidade básica da célula. If you look at Jesus' cell, Se você olhar então para a célula de Jesus, Jesus' cell looks like this. a célula dele se parece como esse modelo aí. 12 people, and then he divided them into small 2-3 people group. 12 pessoas divididas em grupos de 2 ou 3 pessoas. And this is called microcell. E eu chamo isso de microcélula. Now, I want to share with you why we need to practice microcell. Eu quero mostrar para você por que nós precisamos ter microcélula. Now, there are 4 reasons I want to share. Há 4 razões então que eu quero compartilhar com você. Why do we need to practice microcell? Por que nós precisamos praticar a microcélula? Because microcell was the discipleship community of Jesus or the Jewish rabbi. Porque a microcélula era a comunidade de discipulado de Jesus ou de um rabino judaico. So Jesus used this system to disciple. Jesus usou esse sistema para discipular. All the rabbi in the Old Testament, including until now, they use this system to disciple people. Os rabinos daquele período usavam essa estrutura de discipulado e até hoje isso é usado. See, we thought Jesus started the church with 12 people. Nós ensinamos muito que Jesus começou a igreja com 12 pessoas. No, it was not like that. Não foi assim não. If you read the chronology of the New Testament, Se você ler a cronologia do Novo Testamento, you will find out that Jesus did not start the church with 12 people. você vai descobrir que ele não começou a igreja com 12 pessoas. Yeah, he started with 2. Ele começou, na verdade, com 2. Now let's look at the Bible in John chapter 1 verse 37 to 38. João 1, 37 e 38. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? So who was these 2 people? Quem são essas 2 pessoas? John and Andrew. João e André. And John and Andrew were the disciple of John the Baptist. E esses 2, João e André, eles eram os discípulos de João Batista. Remember, John the Baptist was a rabbi. Lembre-se que João Batista era um rabino. So he made disciple, through these 2-3
small community. Ele fez discípulos através dessa estrutura de 2, 3. And this community is called Hafruta E in the Bible. essa estrutura é chamada Hafruta. So one day, these two person was with John the Baptist. Um dia essas duas pessoas, esses dois homens estavam com João Batista. And then John the Baptist said, "Oh, this is the Lamb of God who carry the sin of the world." E um dia então João Batista vê Jesus e diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que leva sobre si o pecado do mundo. Immediately, John and Andrew followed Jesus. Imediatamente João e André seguiram Jesus. And he said to Jesus, "Rabbi, where do you live?" E eles perguntaram para ele: Jesus, onde você mora? Jesus said, "Come and see." E Jesus falou para eles: venham e vejam. So they stay overnight with Jesus Então eles ficaram a noite inteira com and Jesus. changed their life. E isso mudou a vida deles. Their eyes open. Os seus olhos foram They abertos. encountered Jesus. Eles encontraram Wow, Jesus. Jesus is the Son of God, is the Messiah. Uau, Jesus é o Filho de Deus, o Messias. So they cannot stop sharing that. Eles não conseguiam parar de compartilhar isso. Hallelujah. Aleluia. Yeah. So that was, the beginning of Jesus' ministry. Esse era o começo do ministério de He Jesus. started the church with 2 people. Ele começou a igreja com 2 This pessoas. is called Hafruta. Isso é chamado Hafruta. Okay. Hafruta, is coming from the Aramaic word. A palavra Hafruta vem de uma origem aramaica Yeah, Aramaic is Hafruta. e fala assim, ó, fruta. It's very hard to say it. É muito difícil de pronunciar isso. But Jewish people just said Hafruta. Mas o judeu só diz assim, Hafruta. Yeah. Yeah. Now, in the modern term, we call it microcell. Na igreja moderna, nós chamamos isso de Yeah, microcélula. whatever you want to call it. Ou o nome que você quiser dar. But it came from the concept of Hafruta. Mas o que eu vou falar vem do conceito chamado Hafruta. Now, Hafruta means friendship. Hafruta significa amizade. Yeah. Hafruta means fellowship. Hafruta significa comunhão. Now, all the rabbi used this to make disciples. Todos os rabinos usavam isso para fazer discípulos. But today's church, we don't use it. Mas na igreja hoje nós não usamos esse modelo. We use human wisdom. Nós usamos conceitos humanos. Or one disciple 12, Um discipula 12, or one disciple 1, ou um discipula 1, one disciple a group of people. ou um discipula um grupo de pessoas. We use, multi-level system. Nós usamos muito o sistema multinível. Yeah, I'm not totally against that. Eu não sou totalmente contra isso. Yeah, we also have that structure, Nós também temos essa estrutura. but we call it fathering structure. Mas nós chamamos isso de... eu explain. Yeah. Fathering é uma forma de dizer paternidade. Então vou dizer assim, só pai, tá? Só para você entender o que eu vou falar. But discipleship is one another. Mas discipulado é um a um, é Yeah. um ao outro. Yeah, is use this system, Eles usam esse sistema. See, this system started in the time of the Babylonian exile. Isso aqui começou no tempo do exílio babilônico. In the time of Babylonian exile, the Jewish people were under persecution. O povo de Deus, judeus, estavam debaixo de perseguição nesse período. So they cannot study publicly. Eles não podiam estudar publicamente. So God given them special, system. Então Deus deu para eles uma estratégia muito tremenda. Make it smaller, Faça isso em grupos pequenos, 2 to 4 people. de 2 a 4 pessoas. You can read this in history. Você pode ver isso na história. So 2 to 4 people. De 2 a 4 pessoas. That's why Daniel practiced this. Por isso Daniel praticou isso. Do you know Daniel lived in Hafruta? Você sabia que Daniel vivia com uma estrutura chamada Hafruta? He has his 3 friends, Ele tinha 3 amigos. Sadrach, Meshach, and Abednego. Sadraque, Misaque e Abednego. They were radical youth. Eles eram jovens radicais. They tried to change their life. Eles tentaram mudar a vida desses They 3. changed their language. Tentaram mudar a língua. They changed their name.
Tentaram mudar o nome. They make their name the name of gods. Eles fizeram um nome, colocaram o nome deles, nomes de deuses. They try to change their culture. Eles tentaram mudar a cultura They deles. even try to change their food. Tentaram mudar a comida deles. But they could not change their heart. Mas não podiam mudar o coração deles. They still obey God. Mas eles continuavam a obedecer They Deus. did not bow to the demon. Eles não se dobraram aos ídolos. Hallelujah. One day, Um dia, Daniel was asked to interpret a very difficult dream. Daniel foi chamado para interpretar um sonho muito estranho. What did Daniel do? O que Daniel fez? What did Daniel do? O que ele fez? He went to his hafruta Ele foi à sua rafruta. and they prayed together. Eles oraram juntos. Because of that, he got the interpretation. Por causa disso, ele alcançou a interpretação do sonho. How important is hafruta? Você vê então como é importante essa estrutura rafruta? One day, these three young men, Shadrach, Meshach, Abednego, Um dia esses três, Sadraque, Misaque e Abednego, they were forced to worship idol. eles foram forçados a adorar os They did ídolos. not want to worship idol. Mas eles não queriam adorar os So ídolos. the king said, okay, we throw you into the fire. Já que vocês não vão fazer isso, vou jogar vocês no fogo. Make the fire 7 times more hot Faça than o fogo before. 7 vezes mais forte. But they did not fear. Mas eles não temeram. They threw them into the fire. Jogaram eles no fogo. The one who thrown them dead. Aquele que jogou eles no fogo estava tão quente que ele morreu. But you know, when they saw these 3 men, Mas quando eles olharam para ver esses 3 homens, wow, there was 4 men. tinha então 4 homens. Because the Son of God was in the middle of Porque them. o Filho de Deus estava no meio deles. That man, Son of God, Son of Man was Jesus actually. O Filho do Homem significa Jesus. Hallelujah. Aleluia. See how important is hafruta, Por isso, a fruta é tão importante. friendship. Amizade. See, in church today, we don't have friend. Na igreja é muito difícil ter amigo. Even pastor don't have friend. Até mesmo pastor é difícil ter amigo. That's why, you know, we cannot survive. Por isso, muitas vezes não conseguimos sobreviver. Yeah, we must have friends. Nós precisamos ter amigos. This is very important. Isso é muito importante. Hallelujah. Aleluia. Now, in the time of Jesus, Agora, no tempo de Jesus, 20 AD, em 20 depois de Cristo, hafruta is the most popular. é o tempo que a rafruta se tornou mais popular. That's why all the disciples were in hafruta. Porque por isso todos os discípulos estavam em rafruta. If you follow a rabbi, you must be in hafruta. Se você vai seguir um rabino, você tem que se tornar, se você vai aprender com o rabino, você vai segui-lo na That's why rafruta. all the disciples were in hafruta. Por isso todos os discípulos estavam em uma rafruta. Paul understood this. Paulo estudou isso. Because before he followed Jesus, he was the disciple of Rabbi Gamaliel. Before he followed Jesus. Porque antes de seguir a Cristo, ele era discípulo de Gamaliel. That's why after he followed Jesus, Por isso, depois que ele seguiu Jesus, he always lived in 2-3 people. Always. sempre ele estava em 2, 3 pessoas. From the beginning, his conversion, Desde o começo da sua he conversão, always have hafruta. ele Always. sempre estava numa rafruta. Even when he traveled in missionary journey, Até mesmo quando ele estava viajando de forma missionária, always in 2-3 people. sempre em 2, 3 Because pessoas. it's already a lifestyle. Porque isso já era um estilo de vida. Today we don't practice it. Hoje nós não praticamos isso. Now, even until now, Até hoje, Jewish people always learn in hafruta. os judeus aprendem por meio da rafruta. Now, this picture is about the Jewish people, modern Jewish people. Essa é a foto numa estrutura moderna de judeus sendo discipulados. Look at hafruta. Look at this before. Olhe para isso aqui antes. Yeah. See, they always learn in small group of 2-3. Eles sempre estão aprendendo em grupos de 2 ou 3. 3 young men, 3 jovens 3 homens, young women, 3 jovens mulheres, these 2 older men, esses 2 homens mais velhos um pouco, young men. mais jovens. See the
the rabbi walk around. Você pode ver ali que tem um rabino no meio desses dois, a foto abaixo à direita. He is only a facilitator. Ele é apenas um facilitador, But their focus is the word of God. mas o foco é a palavra de Deus. Yeah, so they always learn in 2, 3 people. Eles sempre aprendem em 2, 3 pessoas. Okay, there is a saying in the Jewish people. Tem um ditado no meio dos judeus: Give me hafruta or I will die. dê-me uma fruta ou então eu vou morrer. That means hafruta is so important that it will determine their life. Isso então é tão importante que vai determinar que eles permaneçam vivos. Yeah, and then there is another saying Então in the tem Jewish community. Então os judeus também têm um outro ditado: Yeah, if a person sit alone and study the law alone, he will be stupid. se a pessoa senta para estudar a Bíblia sozinha e aprende sozinha, ela vai se tornar muito tola, até mesmo estúpida. Wow. Yeah, so never study the law alone. Never Nunca study the law. estude a palavra sozinho. Yeah, they always study in 2, 3 people. Sempre eles estudam em 2 ou 3 pessoas. Even children. Até mesmo as crianças, Yeah, when they are still in elementary school, quando eles estão na escola elementar, na escola they básica, always 2, 3 people. eles sempre estão em 2 ou 3. But we don't understand this. Mas nós não entendemos isso. Yeah, that's why we need to practice this. Por isso nós temos que praticar. Now, Jesus' hafruta is better than the Old Testament hafruta. Ah, claro que a fruta de Jesus é muito melhor do que a do Velho Testamento. Now, one day, Jesus said, I will go to the Father. E Jesus disse para eles assim: olha, eu vou para o Pai. So the disciples said, oh, Jesus, if you go to the Father, oh, very bad. E os discípulos falaram assim: mas Jesus, se você for para o Pai, vai ser muito We ruim. cannot see you anymore. Nós não vamos poder ver você mais. You are our rabbi. Você é nosso rabino. You know, rabbi means the teacher of life. Rabino significa o professor da vida. So, rabbi, you know, they teach you about everything. O rabino ensina as pessoas sobre tudo: How to be a husband, como ser marido, how to be a wife, como ser uma esposa, you know, how to be to build good family, como ser uma boa família, even how to cook. até mesmo como cozinhar. Rabbi means the teacher of life. Rabino significa o professor da vida. Oh, Jesus, you will go to the Father. Oh, Jesus, você vai para o Pai. We cannot have discipleship anymore. Nós não vamos poder ter discipulado nunca mais. Remember, what is discipleship? O que é discipulado? Discipleship means to be an apprentice of Jesus. O discipulado significa se tornar um aprendiz de Jesus. Yeah, you follow the rabbi, Você segue o rabino, learn from the rabbi, aprende do rabino and you will become like the rabbi. e você vai se tornar como um rabino. If you want to become a master chef, Se você quer ser um chefe, how do you become master chef? como é que você faz para ser um master You chef? follow a master chef Para ser um chefe, você segue o master as chef an apprentice. como um aprendiz. That means you learn on the spot. Ou seja, você aprende no local com You ele. learn in the kitchen how to cook. Você aprende na cozinha como And cozinhar. after you finish learning, Quando você finaliza o seu aprendizado, the master chef will say, oh, congratulations. o master chef vai dizer: oh, parabéns, You finished the course. você terminou o curso. You now become like me. Agora você se tornou um como eu. That is discipleship. Isso é discipulado. So we follow a rabbi. Nós seguimos o rabino. He is the teacher of life. Ele é o professor da vida. He teach you about everything. Ele ensina você sobre todas as coisas. So the disciples say, oh, Jesus, É por isso que os discípulos disseram: you will go away to the oh, Father. você vai para o Pai. We cannot have discipleship Nós anymore. não vamos ter discipulado nunca mais. But Jesus said, don't worry. Mas Jesus disse: não se preocupe. Actually, it is better if I go to the Father. Realmente é melhor que eu vá para o It Pai. is better if I go to the Father. É melhor que eu vá para o Pai. Because if I do not go to the Father, Porque se eu não for para o Pai, the Holy Spirit will not come.
o Espírito Santo não virá. The Comforter will not come. O Consolador não virá. But if he comes, Mas se ele vem, he will bring me into you. ele vai me trazer para dentro de I will você. dwell in you through Eu the vou Holy habitar Spirit. em você agora. I, the Rabbi, will be in you. Eu vou ser o rabino e estarei em você. Oh, if I am in you and among you, E se eu estiver em você e entre vocês, now we can have discipleship 24 hours a day. eu posso ter discipulado 24 horas por dia. Hallelujah. Aleluia! You can follow me 24 hours a Você day. pode me seguir 24 horas por dia. It is better if I go to the Por Father. isso é melhor que eu vá para o Pai. The Holy Spirit will come. O Espírito Santo virá. That's why you need to rely on the Holy Spirit. Por isso você precisa depender do Espírito Then Santo. the microcell very powerful. Por isso a microcélula é muito poderosa. You will have discipleship with Jesus. Você vai ter discipulado com Jesus. See, we are the disciple of Jesus, Nós somos discípulos de Jesus. not the disciple of someone else. Não somos discípulos de uma outra pessoa. But today discipleship, Mas hoje o discipulado, we make people our disciples. nós fazemos as pessoas nossos discípulos. No, we don't make people our disciples. Nós não fazemos eles nossos We discípulos. make people Jesus Nós disciples. fazemos pessoas discípulos de Jesus. Amen. Amém? But nothing wrong if you say, "Oh, he is my disciple." It's Não há okay. problema de você dizer que ele é meu discípulo. But you are not the center. Mas você não é o centro. You are only an example. Você é apenas um exemplo. And Jesus disciple us in the body. Então Jesus nos discipula no corpo. He disciple you through me. He disciple me through you. Ele me discipula através dele e discipula ele através de mim. Okay, say to the person next to you this. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Jesus disciple me through you. Jesus disciple you through me. Jesus me discipula através de você e te discipula através de mim. Yeah, we are Jesus disciple. Amen. Nós somos discípulos de Jesus. Not Amém? so. Jesus is the center. Jesus é o centro. Amém? Amen. Hallelujah. Aleluia. Yeah. So practice microcell. Por isso pratique microcélula. And Jesus microcell very powerful. A microcélula de Jesus é muito poderosa. Because he said, where 2, 3 people gather together, Porque ele diz, onde 2 ou 3 pessoas estiverem I will juntas, be there. eu estarei lá. I will disciple you. Eu vou discipular você. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. Now, Agora, the second reason why we practice microcell. a segunda razão pela qual nós praticamos microcélula. Yeah, the second reason is, because microcell is the smallest unit of the body of Christ. Porque a microcélula é a menor unidade do corpo de Cristo. This is the community of the kingdom of God. É a comunidade do reino de Deus. So, like I said, the smallest unit is 2, 3. A menor unidade desse corpo é composta de 2, 3 pessoas. That's why all the apostles, they live in small group, 2, 3 people. Por isso, todos os apóstolos estavam em grupos de 2 ou 3 pessoas. Now, if you read this, E se você ler isso aqui então, Acts chapter 1 verse 13, Atos 1, 13, this is how the New Testament writer explain explain about the name of the apostle. é como então esse escritor ele coloca o nome dos discípulos. If I were the New Testament writer, Se eu fosse o escritor do Novo Testamento, this is how I will, explain the name of the 12 disciples. 11 disciples. eu escreveria assim o nome dos 11 discípulos. This is the 11 disciples. Esses são os 11 discípulos. John, Peter, João, James. Pedro, Tiago. Just put it 11 names. Apenas colocar 11 nomes um na sequência do outro. But if you read the New Testament writer, Mas se você vê como o escritor do Novo Testamento põe this is isso, how they put the name é of assim que the ele coloca. apostle. É assim que ele coloca a ordem do nome dos apóstolos. Now, if you read this in Young's literal translation, É uma tradução chamada Young's Literal Translation. this is the
directly translate from the Greek, É a tradução palavra a palavra do grego, word per word. Okay. palavra a palavra. So if you want to see, this is more accurate in Isso this context. Isso é mais preciso nesse contexto. Yeah, let's see how they put the name of the apostle. Então vamos ver como é que ele coloca o nome dos apóstolos. Okay, number one, look at this. Peter and James. Então ele coloca lá, Pedro e Tiago. Yeah. And then and E John and Andrew. João e André. And then Philip and Thomas. E aí Felipe e Thomas. The third one, Bartholomew and Matthew. Bartolomeu e Mateus. Yeah. James of Alphaeus and Simon Zealot and Judas of James. Tiago e Alfeu e Simão Zelote e Judas de Tiago. Why they put so many and? Por que ele coloca tantas palavras e? You know, the word and is kai here in the Greek. No grego, esse e significa kai. Kai is a special conjunction word that link two things which are one unity. Kai é uma conjunção no grego que faz com que duas coisas se tornem uma só. That means the writer wants you to know Então o escritor queria que você soubesse that Jesus' cell consists of small groups. Que a célula de Jesus era composta de grupos menores. Because they are hafrutas. Porque eles eram rafrutas. Yeah. So, for example, Peter and John. Por exemplo, Pedro e Tiago. Yeah. Because James after that died, right? James already died. Porque Tiago já tinha morrido. Yeah. You can see, you know, Peter and John, they still become one good hafruta. Você pode ver também Pedro e João, eles eram uma boa rafruta. Many times Peter and John, you know, they together. Muitas vezes você vai ver Pedro e João juntos. One day they pray for they pray for the lame man in front of the temple. Um dia eles oram por aquele homem que está paralítico em frente ao templo. Yeah, and then thank you. And then they said to the lame man, Então eles dizem para aquele homem: look at us. Olhe para nós. Yeah. Peter doesn't say, look at me. Ele não disse, olhe para mim. You know me. Você sabe quem eu sou? I am the first pope. Eu sou o primeiro papa. No. Não. Look at us. Olhe para nós. They always ministry in community. Eles sempre ministravam em comunidade, ou seja, olhe para nós. Yeah. You can see all the disciples, they live in community. Você sempre vai ver os discípulos vivendo em comunidade. Because this is the smallest unit of the body of Christ. Porque essa é a menor unidade do corpo de Cristo. Yeah. So, and then Então, now, the third this, you know, the smallest unit also of the ecclesia. essa também é a menor unidade da eclésia, igreja. Yeah, if you look at ecclesia, Se você olha para a eclésia, a igreja, okay, this is the picture of the ecclesia. essa é a imagem da igreja. You know, ecclesia is the term for church related to the kingdom of God. A palavra igreja é um termo usado para estar relacionado com a igreja de When Deus. Jesus said, I will build my ecclesia, Quando Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, the disciples already understood what he meant. os discípulos na hora entenderam o que ele estava falando. Because the word ecclesia has been used 400 years before Porque essa Jesus. palavra eclésia foi usada 400 anos antes. So they already had an idea what did Jesus mean. Então eles já sabiam o que Jesus queria dizer. Because if Jesus says something new from heaven, Porque se Jesus falasse alguma coisa que é uma revelação nova do céu, without explanation, sem explicar nada, the disciple would be very confused. os discípulos ficariam muito confusos. It's like I say something new to you. Então eu quero dizer uma coisa nova para você. Do you know Malakatahe? Você sabe o que significa Malakatahe?
I don't know either. Eu também não sei. Because I just say it, you know. O que eu falei é uma coisa qualquer. If ecclesia was a new inspired word, Eclésia não era uma palavra nova, inspirada. the disciple would say, oh, what does it mean? Se fosse assim, os discípulos diriam assim, uau, o que isso significa? But they did not ask. Mas eles não fizeram isso, Because they already understood. porque eles já sabiam o significado. Because they have the idea of ecclesia. Porque eles já tinham a ideia de eclésia. Now, what is ecclesia? O que é eclésia, igreja? Ecclesia is a group of people called out from common people É um grupo de pessoas chamadas para fora, or from military people. pessoas comuns ou militares. In the time of the Grecian Empire, No tempo do Império Grego, ecclesia was called out from military people. eles eram chamados do meio militar. They have to be to serve in military 2 years. Eles tinham que ter servido militarmente pelo menos por 2 anos. And then they can become the member of the ecclesia. E assim, depois disso, eles poderiam se tornar membros da Now, eclésia. what is the job of ecclesia? Qual é o trabalho da igreja? They meet every week. Eles se encontravam uma vez por semana. And they were the partner of the king. E eles eram parceiros do rei. Whenever the king wants to make decision, Quando o rei ia tomar uma decisão, the king come to his ecclesia. o rei vinha para a sua eclésia. For example, you are my ecclesia. Por exemplo, vocês são a minha I am igreja. a king. I am a king. Eu sou o rei. Hello, my ecclesia. Olá, minha igreja. Today we want to have a meeting. Hoje eu quero ter um encontro, uma reunião. The meeting is called assemble. Esse encontro é chamado assembleia. That's why the meeting of the church is called assembly. Por isso, quando essa igreja, a eclésia se reúne, o nome disso é assembleia. Assembly of God. Assembleia de Deus. Yeah. So assembly is political term. Assembleia é um termo político, Because the king wants to have meeting with his ecclesia. porque o rei quer se encontrar com a sua eclésia, com a sua igreja. Now, what decision they have to make? Qual é a decisão que eles precisam ali? Decision to expand the kingdom. A decisão é expandir o reino. So the king said, hey, my ecclesia, how are you? Aí o rei diz, e aí, igreja, como é que vocês estão? I have a plan. Eu tenho um plano. We want to expand our kingdom to the next country. Nós queremos expandir o reino ao próximo país. How to expand the kingdom? Como expandir o reino? By conquering the other kingdom. Conquistando aquele outro reino. Now, to conquer other kingdom, Para conquistar aquele reino, you have to send general. você vai ter que mandar um general. That's why ecclesia must be from military people. Por isso tem que ser pessoas militares. Yeah, in the time of Roman, no more military. Common people can be ecclesia. No tempo de Roma, não somente os militares, mas pessoas comuns também poderiam participar. So they choose the general. Então eles escolhiam o general. And the general will lead a troop of people to attack other kingdom. Então o general ia conduzir o exército para atacar aquele reino. So this general, their name is Apostolos. O nome desse general é Apóstolos. So from here you get the word apostle. Daí você tem a palavra apóstolo. So apostle is not a new name. It's not inspired from heaven. Apóstolo também não é uma palavra nova, inspirada dos It's céus. already used. Já era usada. Yeah. And then, the king said, okay, we have choose these two generals. They will lead the war. Então nós escolhemos aqueles 2 generais ali, eles vão liderar a guerra. Now, go. Agora vão! And so these two generals, E esses 2 generais, they ride the horse taran, tarará. and they lead a troop of people. Então eles estão indo para conquistar An army. e o exército atrás deles. They go to the gates of the city. Eles vão até os portões da If cidade. you want to attack the enemy, you attack the gates. Se você vai atacar o inimigo, você vai ter que atacar os portões. So they shout, open the door! E aí eles gritam: abra os portões! I am the apostolos of the Empire of Rome. Eu sou um apóstolo do Império de I Roma. am sent out by the emperor. Eu fui enviado pelo imperador. Open the door.
Abram os portões. If you don't open the door, Se você não abrir os we portões, will attack. nós vamos atacá-lo. And they attack. E aí eles atacavam. Now they destroy the gates. E destruíam os portões. After destroy the gates, they enter the city. Depois de destruir os portões, eles entravam na They cidade. fight with the enemy. Lutavam com o inimigo. They defeated the enemy. Derrotavam o inimigo. And then Então, they made, they call it, the victory parade. e aí eles faziam a parada da vitória. Yeah. So the general, Então o general yeah, they enter the city again, entrava na cidade de novo but now with victory. como uma unção de vitória. At the middle of this troop, Então no meio dessa tropa, they make the enemy naked. eles deixavam os inimigos nus. The army of the enemy. O exército inimigo. They tie them like a dog, E eles amarravam como se fossem cachorros. and they have a parade, public parade. E aí eles faziam uma parada pública, um desfile público. Tadang, tadang. They enter the city. E entravam na cidade. Tadang, tadang. Taran, taran. And they burn incense. E queimavam incenso. Tadang, tadang. Taran, taran. All I said this is in the Bible, okay? Isso aqui está na Bíblia. Tadang, tadang. Taran, taran. Oh, the city people say, wow, Os cidadãos ficavam assim: our uau, army has been defeated. oh, nosso exército foi derrotado. Oh, we have been conquered. Ah, nós fomos conquistados. And then you know what happened? Você sabe o que acontecia And depois? then in the city, Na cidade, yeah, the general will stood up and stand on the pulpit, e aí o general ia lá no púlpito, and then he will preach the gospel of the kingdom. e aí ele ia pregar o evangelho do reino, Yeah, the good news of the kingdom. as boas novas do reino. And he will say, the people in the city, Pessoas dessa cidade, listen. ouçam. I will share with you the good news of our kingdom. Eu vou compartilhar com vocês as boas novas do meu reino. Today, Hoje, the kingdom of Rome has come to you. o reino de Roma chegou a vocês. Repent Arrependam-se and enter the kingdom of Rome. e entrem no reino de Roma. Repent Arrependam-se and become Roman citizens. e se tornem cidadãos If you de become Roma. Roman citizen, Tornem-se cidadãos de Roma. you will be protected Vocês serão protegidos. because we are superpower. Porque kingdom. nós somos uma nação super If you poderosa. become Roman citizen, Se você se tornar cidadão de Roma, you will be prosper você vai prosperar. because we are a prosperous kingdom. Porque nós somos um reino próspero. Make decision. Faça essa decisão. Repent and Arrependa-se become Roman citizen. e se torne cidadão de Roma. And at the end, this is what they would say. E por último, o que eles vão dizer? Pax. He said, Pax Romana. Eles vão dizer Pax Romana. Pax Romana. Pax Romana. Pax Romana. Pax Romana. The peace of Rome has come to you. A paz de Roma chegou a esse lugar. Because you no more enemy of the Rome. Porque você não é mais inimigo de You Roma. has been conquered. Você foi conquistado. That is the story of Ecclesia. Essa é a história da eclésia. Do you know Jesus said, Vocês sabem o que Jesus every disse? king has their own ecclesia. Todo reino tem a sua própria But eclésia. Mas eu I'm not ordinary king. não sou um rei I'm qualquer. the King of Kings and the Lord of Lords. Eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores. And I will build my ecclesia. E eu vou edificar a minha eclésia. And my ecclesia is so powerful E a minha eclésia é tão poderosa. that the gates of hell cannot stand against it. E os portões do inferno não poderão prevalecer contra ela. Hallelujah. Aleluia! That's why we are the ecclesia of Jesus. Por isso nós somos a eclésia de Jesus. We are sent out to our city Nós somos enviados à nossa cidade to destroy the kingdom of para darkness. destruir o império das Now, trevas. all city has been controlled by the kingdom of darkness. Toda cidade é controlada pelo império das trevas. Belo Horizonte has been controlled by the kingdom of darkness. Belo Horizonte tem sido controlada pelo império das But trevas. we, the ecclesia, Mas nós, a eclésia, we, the apostolic people, nós somos uma igreja apostólica. we are the conqueror. Nós somos os conquistadores.
Amen. Amém? Igreja Batista. Igreja Conquista. Batista. Arão Reis. Hallelujah. Yeah. So God sent us to the kingdom of darkness. O Senhor nos envia para lutar contra o império das trevas. Because the enemy of the kingdom of God is not people, it's the kingdom of darkness. Porque o inimigo o império das trevas não são pessoas, mas é o império das trevas. Ele é o inimigo da So igreja. the job of ecclesia E o trabalho da igreja is to be sent out to the city é ser enviado à cidade to face the gates Para- of the kingdom of para darkness. enfrentar o império das trevas, os portões do império das trevas. Hallelujah. Aleluia! Now, how do you fight a gate? Como é que você luta contra o portão? Do you use Brazilian jiu-jitsu? Você usa jiu-jitsu Huh? Or you use karate? ou então karatê Yeah? Or kung fu? ou kung fu? Yeah, like Jackie Chan, you know? Jackie Chan. You know, people said I looks like Jackie Chan. As pessoas falam que eu me pareço com o Jackie Chan. Actually wrong. It's actually wrong. Tá errado. Jackie Chan looks like me. O Jackie Chan é que se parece comigo. Okay, now how do you fight a gate? Como é que você luta contra o portão? How? Como? It's very simple. Muito simples. Use keys. Usa chaves. That's how you fight the gate. É Amen? assim que você luta contra o portão. That's why to the ecclesia God given the keys of the kingdom. Por isso Deus deu à igreja as chaves. Now what is these keys? Quais são Plural, essas plural. chaves? Plural, chaves. Yeah, this key is Essas, not like traditional belief, you know. essas chaves não é como o entendimento tradicional. In traditional belief, No entendimento tradicional, this is Peter. Peter in front of the gates of heaven. Pedro está lá na frente do portão do céu. And then when you die, E quando você morre, and then you go to heaven, então você vai ao céu. Peter said, "Ticket, please." Aí o Pedro fala assim: por favor, seu ingresso. And he looked at your ticket. He said, Então ele olha para o ingresso. "Expired. Expirou o prazo. Go to hell." Vá para o inferno. But if you look at your ticket, wow, Aí outro ticket. good. Okay, Ok. Welcome to the kingdom. Seja bem-vindo ao reino. And he opened the kingdom's door. Então ele pega a chave e abre o portão. Welcome. Seja bem-vindo. Yeah, we thought like that. Yes. Esse é o pensamento antigo. Yes, Peter was the one who got the key, Pedro realmente foi uma pessoa que pegou essa chave, but that key also can be used by all the believer in mas the kingdom essa of God. chave pode ser usada por qualquer pessoa que crê. Matthew 18. Mateus 18. Yeah. So it describes about these keys. Ele descreve lá que chaves são essas. So what is these keys? Que chaves são essas? These are the power given to ecclesia É o poder que Deus deu à to igreja destroy the gates of para hell destruir os portões do and inferno to enter the kingdom of darkness. e entrar no império das To trevas, free people from the kingdom of libertar darkness pessoas dessa prisão and then bring them into the kingdom of God. e trazê-las para o reino de Deus. These are the keys given to ecclesia. Essas são as chaves dadas à igreja. Now, how to use this key? Como usar essas chaves? Matthew 18. Mateus 18. You must be in agreement. Você deve estar em concordância. In agreement. Em concordância. Because when you agree, Porque quando você concorda, you can bind on earth. você, And when you bind on earth, that will be bound in heaven. você pode ligar coisas na terra que serão ligadas nos céus. When you loose on earth, it will be loose in heaven. Quando você desligar alguma coisa na terra, será desligada no céu. E essas chaves Given only to Hafruta. foi dada a Hafruta. Because it says, where 2, 3 people gather in my name, Onde 2 ou 3 pessoas estão juntas em meu nome, I will be there. eu vou estar lá. Do you know how powerful if you use these keys? Você entende como é poderoso usar essas chaves? That's why Hafruta is so powerful. Por isso a Hafruta é tão poderosa. After we understand this, Depois que nós entendemos isso, the microcell very powerful. a microcélula é muito poderosa. When they pray for the sick, Eles oram pelo enfermo, they just say, heal, seja curado. and heal. Imediatamente é Yeah. curado. When they cast out demon, out,
Quando expulsam demônios, fora! demon out. O demônio sai. Because they have the keys of the kingdom. Porque eles têm as chaves do reino. Hallelujah. Aleluia. But many of us, when we cast out demon, Muitos de nós, quando expulsamos demônios, out! fora! You don't want to go out? Se você não sai, If you don't want to go out, se você não quer sair, I'm out of here. eu saio então. Why are you laughing? Okay. Por que você está rindo? So this is the keys, very powerful. Essas chaves são muito poderosas. Okay, in the Roman time, No tempo de Roma, yeah, they have a saying, conventus civium Romanum. isso significava, né, a expressão que explica isso é conventus civium romanum. Yeah, they believe in the Roman Empire. Eles criam no Império Romano, Whenever two Roman citizens went to a far place, quando duas pessoas de Roma, do Império de Roma, iam a qualquer lugar, even if they're very far from Rome, mesmo que fosse tão longe de Roma, they consider as the ambassador of the Roman eles eram Empire. considerados como embaixadores do Império de Roma. And whatever they agree on the law of Rome, E qualquer coisa que eles concordassem de acordo com a lei de Roma, the Roman Empire must back them up. o reino de Roma os empoderava para isso. Because they believe when 2, 3 Roman citizens agree on something, Porque eles queriam que onde 2 ou 3 cidadãos do Império de Roma concordassem, they believe the power of the Roman Empire presence there. porque aí eles criam que nessa concordância o Império de Roma os empoderava lá. This is called Conventus Civium Romanum. É o que está escrito ali, Conventus Civium Romanum. Now, the third reason why we practice this microcell, Terceira razão, porque nós praticamos microcélula. yeah, because this is the community of Jesus to win soul. Essa comunidade, né, a microcélula é a comunidade que Jesus usa para ganhar vidas. Jesus sent out his disciples 2 by 2, right? Jesus enviou esses discípulos sempre de 2 em 2. Not one person. Não somente uma Why pessoa. 2? Por que 2? Because body ministry. Porque é o ministério do corpo. Body ministry is more powerful than personal ministry. Ministério do corpo é mais poderoso que uma pessoa. But he also sent out the 70 disciples. Mas também ele mandou de 2 em 2 os 72. Once again, why 2? Why 2? Por que 2? Because it's body ministry. Porque esse é o ministério do corpo. You know, after we practice this, Depois que começamos a praticar isso, so many, church member now, they know how to win soul. agora muitas pessoas, depois que praticamos microcélulas, sabem como ganhar vidas. Because, they do it Jesus' way. Porque eles fazem isso à maneira de Jesus. Amen. Amém? Now, the last reason why, A última razão por quê? because, in number 4, Número 4. because microcell is a synergized community. Porque a microcélula é uma comunidade que gera sinergia. Please read this, Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Eclesiastes 4, 9 a 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Amen. Amém? 2 is better than 1 2 é melhor do que 1, because they bear more fruits. porque eles dão mais frutos. So if you live in community of 2, 3, Se você vive em comunidade de 2 ou 3, you bear more fruits. você dá mais frutos. Amen. Amém. This is called synergy. Isso significa, o nome disso é sinergia. Yeah. And then it says if one fell, the other can, pick him up. E diz que se um cai, o outro ajuda a levantar. If you are ministering 2, 3 people together, Se você está ministrando junto com 2 ou 3 pessoas, wow, you will not fall. você não vai cair. Even if you fall, Ainda se cair, somebody will pick you up. alguém vai ajudar você a levantar. Today many pastors fell. Hoje muitos pastores caem. Cell leader fell. Líder de célula cai. Before our cell leader, many fell into sin.
Antes muitos dos nossos líderes caíram, But now mas agora we don't, say you lead alone. You Agora- have to lead together. nós ensinamos que eles têm que liderar juntos. So our cell now lead by 2, 3 people. Agora a nossa célula é liderada por 2 ou 3 pessoas. They are in team leadership. Eles estão em uma equipe para liderar. There was a pastor, his name is Michael something. Eu conheço o pastor, o nome dele é Michael, alguma coisa. He made like a research Ele fez uma pesquisa that the most stressful people in the church is pastor and cell leader. As pessoas mais estressadas na igreja são pastores e líderes de célula. That's why, I honor you, cell leader. Por isso eu honro você, líder de célula. It's not easy to become cell leader. Não é fácil ser um líder de célula. Thank you for be willing to become cell leaders. Muito obrigado por você realmente ser um líder de célula. It's not easy. Não é fácil, But many cell leaders fell. mas muitos líderes de célula caem. Why? Por quê? So this pastor made a survey. Esse pastor fez uma pesquisa And he found out this is the root problem. e ele descobriu a raiz desse problema. The root problem is because they lead alone. A raiz disso é porque eles lideram sozinhos. So what is the solution? Qual é a solução? Don't lead alone. Não lidere sozinho. Have your teamwork. Faça uma equipe para isso. That's why we change now our leadership of Por isso agora nós mudamos a nossa liderança. After we change, wow, very healthy. Depois que nós mudamos, eles ficaram tão saudáveis. And it says, one can be easily overpowered. Aqui diz It says, if 2 lie down together, they keep warm. Se 2 estiverem juntos, eles podem se esquentar. If you close together in your microcell, Se você está junto na sua you microcélula, transfer energy to você one another. transfere energia um ao outro. That's why if you are in a group, Por isso, se você está em um grupo, you will have more revival. você vai ter mais avivamento. The revival fire never quenches. O fogo do avivamento não se extingue. But if you are alone, Mas se você está sozinho, very easily to be quenched. rapidamente isso pode se apagar. So we need to live in 2, 3. Por isso nós precisamos estar em 2, 3. And it says 1% can be easily defeated. Aqui diz uma pessoa pode ser facilmente derrotada. 2 people very hard. 2 é muito difícil. But 3 cords Mas 3 cannot cordas be easily broken. não pode ser facilmente arrebentada. This is called synergy. Isso se chama sinergia. The most strongest cord in the world is 3 cords, spin together. A corda mais forte que existe no mundo, ela é trançada com 3 fios. I have a friend, he made rope. Eu tenho um amigo que ele faz He cordas. said, Pastor, that is true. Ele disse assim, pastor, isso aqui é The verdade. most strongest rope is three ropes spin together. A corda mais forte que existe é aquela que é formada por 3 cordões. Yeah, like this, okay? Como aquela que está mostrada no telão. It's stronger than 4. If you spin Mais forte do que 4. 2, it's very bad. 2, muito ruim. But 3, perfect. Mas 3 é perfeito. That's why our God is Trinity. Por isso nosso Deus é trino. Yeah, 3, but 1 God. 3, mais um Deus. Amen? Amém? Wow. This is revelation. You need to understand this. Isso é uma revelação, tem que entender isso. Yeah. And you know what is the strongest horse in the world? Você sabe qual é o nome do cavalo mais forte no This mundo? is the Belgium horse. Esse cavalo aqui, o cavalo Wow. belga. Huge, this horse, very big. Ele é enorme. And they are the strongest horse in the world. É o cavalo mais forte do mundo. See, they can carry weight, Each horse can pull the weight of 8,000 pounds. Um cavalo desse consegue puxar, arrastar quase 4.000 quilos. 8,000 pounds without wheel even. Quase 4.000 quilos em algo que não tenha rodas. Imagine how strong this horse. Imagina como é forte esse cavalo. Now, if you put 2 horses together, Mas se você colocar 2 cavalos juntos, how many pounds they can pull? quantos quilos teoricamente ele vai puxar? Logically, twice, right?
Ó, logicamente, 2 vezes That aquilo. means, 16,000. Ou seja, quase 8.000 quilos. But if 2 horses combine pulling the weight, Mas se 2 cavalos estão juntos ali, they can pull 24,000, mas eles podem puxar Pounds. quase 12.000 quilos. 3 times more. 3 vezes mais. Amen. Amém? Now, if the horse knowing one another, Mas se o cavalo conhece um ao outro, they grow together desde quando nasceram são criados and juntos they are friends, e são amigos, Hafruta, a fruta, they were trained together são treinados juntos and they pull the weight. e eles puxam. You know how many pounds they can pull? Sabe quantos quilos eles conseguem puxar? 32,000. Quase 16.000 quilos. 4 times. 4 vezes. That's why Esse é, então, Hafruta is powerful. o Amen. esse é então o poder da rafruta. Oh, I can tell you Hafruta is so powerful. Eu posso dizer para você como a rafruta é poderosa. Because if you minister to somebody with 2, 3 people, Se você ministra uma pessoa usando 2 ou 3 pessoas, you can have more complete gifts. você tem os mais completos dons ali. Yeah. You can have 5 ministry. Você pode ter os 5 ministérios. You can have 7 motivational gifts. Você pode ter os 7 dons You motivacionais. can have 9 manifestation of the Holy Spirit. Você pode ter as 9 manifestações dos dons do Espírito. All the gifts combined together is in this community. Esses dons todos estão combinados nessa comunidade. That's why you can do what Jesus did. Por isso você pode fazer o que Jesus fez. Even greater works than what Jesus E ainda did. coisas maiores que ele fez. You know, before my cell was very weak. Antes minha célula era muito fraca. Oh, the people, they don't grow. Eles não cresciam. A little bit, but not grow so much. Não cresciam da maneira como nós gostaríamos. But after they practice microcell, Mas depois que eles começaram a praticar microcélula, wow, each microcell changed so much. cada microcélula mudou muito. God healed their family. O Deus curou as suas famílias. God restored husband and wife. Deus restaurou o casamento. And not only that, Não somente God isso, used this Hafruta to heal many other people. ele usou a rafruta para curar muitas outras pessoas. One of the microcell in my cell group Uma microcélula na minha célula minister to pastors. ministra para pastores. You know, some pastor has problem, husband and wife. Você sabe que alguns pastores têm problemas com as suas esposas? They has been counseled by their denomination. Eles são aconselhados pela denominação, No healing. sem cura. But this Hafruta, Mas essa rafruta, the microcell minister to a the pastor. microcélula ministrando o pastor, The pastor healed, the family being o healed. pastor é completamente curado, sua família curada. Wow, so powerful. Muito poderoso. Hallelujah. Aleluia. We have one person, he has been counseled by many secular counselors. Uma pessoa com problema mental foi Mental. uma pessoa com problema mental foi tratada por muitas pessoas. But, they could not handle it. E eles não podiam lidar com essa situação. Even Christian counselor, Até mesmo cristãos cuidando dessa pessoa. he did not heal. Nada aconteceu. But when the Hafruta ministered to this person, Mas quando a fruta ministrou essa pessoa, totally healed. totalmente curado. And God now used him, in Hafruta E agora to Deus, multiply. e agora Deus usa essa pessoa para multiplicar na rafruta. Hallelujah. Aleluia. Now, lastly, Agora por último, I want to share how we can start microcell and cell. como nós podemos começar uma célula em microcélula? Follow Jesus' model. Siga o modelo de Jesus. Now, as I said, Jesus did not start a cell in the beginning. Did not start a cell right away. Jesus não começou uma célula no início de tudo. See, Jesus started with a microcell. Ele não começou com uma célula, mas começou com uma microcélula. 2 people. 2 pessoas, Yeah, John and James. John and Andrew. João e André. And then they win Peter. Então aí eles ganharam, trouxeram Pedro, Simon. Yeah. Simão. And then 3 now. Agora são 3. They win another one. E aí ganharam mais um. Philip. Filipe. Win another one. E mais um. Nathanael. Natanael. Win another one. Mais um. Yeah. Who? Quem? James.
Tiago. Actually, James were together, with these three, Peter, James, and John. Então, ele já estava junto com Pedro e João. Yeah. Now they were 6 people. Eles são agora 6 pessoas. How many have fruta now? Quantas frutas tem lá? So 3 microcell. Jesus start a cell from here. Com 3 microcélulas, Jesus começou uma célula. And then, E então, after 1.5 years, depois de 1 ano e meio, it add more people. ele juntou mais pessoas. Finally, he has the 12. Finalmente, ele tinha os 12. Now, how many people? 12. Quantas pessoas? 12. How many microcell? Quantas microcélulas? 6. 6. After that, Depois disso, Jesus began to send out his hafruta. Jesus começou a enviar as suas frutas. He sent them out to plant each microcell, plant a cell. E ele enviou as microcélulas para que cada uma delas plantasse agora uma nova célula. Now, if you look at this number, Se você olhar para esse número, yeah. Okay, before that, I will come back to this. Yeah, so Jesus has 12 disciples. Jesus tinha 12 discípulos, Yeah, this is 6 hafruta, 6 microcells. 6 microcélulas, 6 frutas. Now he sent them out. Ele os enviou. Each microcell plant a cell. Cada uma dessas microcélulas plantou uma célula. That means 6, yeah, Ou seja, 6 times microcélulas. 12, that is 72. 12 dividido por 2, multiplicado por this is 12, the 70 disciples. vai dar os 72 discípulos. So the 70 disciples is the fruits of the 12. Então, 72 são frutos dos 12. Yeah, the Orthodox Church, A igreja ortodoxa, they have an inscription, that they believe the 72 were the fruits of the 12. a igreja ortodoxa tem escritos históricos que diz que esses 72 são filhos espirituais dos 12. So the 72 were not Jesus, crusade, and then he has 72. No. Esses 72 não são frutos das cruzadas de Jesus, são frutos dos discípulos. But it's because the 12 being sent out 2 by 2 to produce 6 cells. Porque cada uma dessas frutas foram enviadas para plantar uma nova célula, o que gerou 72. Now, the 12 being sent out also, Então, os 12 sendo enviados, every time Jesus sent them out, todo o tempo Jesus está enviando, before he enter a city, right? antes de entrar na cidade. And also the 72 he sent out. E até mesmo os 72, ele os enviou. Now, if you add up these two, Se how você, many hafruta? How many microcell? se você tem 12 mais 72, quantas frutas você tem? This is 6 hafruta, 6 yeah, plus mais 36 36, hafruta, 42 hafruta. 42 frutas. Aprendi Não. matemática. Every hafruta produce a cell. Toda fruta vai produzir uma célula. How many you have? Quantas você tem então? 42 hafruta times 12. 42 frutas vezes 12. You have 504. This is wrong. Você tem, 504. ali está errado, mas são 504 discípulos. This is the 500 disciple who saw Jesus after his resurrection. Esses são os 500 que viram Jesus depois da sua ressurreição. Yeah, this is where, the 1 Corinthians 15, Isso está em 1 Coríntios 15. Paul said more than 500 people saw Jesus after his resurrection. Paulo diz que mais de 500 pessoas viram Jesus. Now, these 500 people, they all were in the celebration of Pentecost. Todos eles estavam na celebração de Pentecostes, os 500. Not only the 120. Não somente os 120. Yes, the 120 pray in the upper room, E os 120 estavam orando numa sala, but then
But you know, in the day of Pentecost, Mas você sabe que no dia de Pentecostes, all the disciples were in one place. todos os discípulos estavam em um lugar. And then the Holy Spirit touched them. E quando o Espírito Santo tocou-os, And then they filled with the Holy Spirit. eles foram cheios do Espírito Santo. Immediately they obeyed the teaching of the apostle. E imediatamente eles obedeceram o ensino dos One apóstolos. of the teaching of the apostle Um dos ensinos era is to go and become fishers of men. ir e se tornar pescadores de homens. Jesus wants us all to become fishers of men. Jesus quer que todos nos tornemos pescadores de So homens. they obey immediately. Então eles obedeceram They imediatamente divided into twos. e foram divididos em dois. Yeah, they immediately formed the Hafruta, Imediatamente eles formaram a and Rafruta then they go evangelize. e foram evangelizar. Remember, the court of Solomon is very big, you know. O ato de Salomão é muito grande It can fit 150,000 people. e pode conter 150 mil pessoas. So they begin to evangelize. Então eles começaram a evangelizar. Two bring 12. Dois traziam 12. Now, if two bring 12, Se dois trouxerem 12, how many people you have? quantas pessoas você vai ter? Aham. Okay. Now, you have 252 microcell. Você tem 252 microcélulas. And then if you time 12, Se você multiplicar por 12, 3,000 people. 3.024 pessoas. This is exactly the number of the early church. Esse é o número exato Yeah, the early church. da igreja primitiva. So, if you look at the mathematics, Se você olhar para a matemática aqui, yeah, 12, 72, 500 and 3,000. você olhar 12, 72, 504 e 3024, You see Jesus used the model of 2, 3. Jesus usou o modelo de 2, 3. That's why it multiplies so fast. Por isso ele multiplicou tão rápido. But we don't practice this. Mas nós não praticamos isso. See, Jesus practiced 4 generations of discipleship. Jesus praticou 4 gerações de discipulado. 12, the 12. first generation, second generation, third generation. Sorry, first, second, third generation, and fourth generation. 72 a primeira, 12 a primeira, 72 a segunda, 500 a terceira e 3000 a quarta geração. Paul followed this pattern. Paulo seguiu esse modelo. He started with 12 disciples Ele começou com 12 discípulos. and then Hafruta, E através de Rafrutas, and then he multiplied 4 generations also. e ele multiplicou 4 gerações That's why também. Paul said, whatever I teach you, Timothy, Por isso ele diz: o que eu te ensino, Timóteo, teaches to the faithful man who is able to teach other faithful men. ensine homens fiéis que vão ensinar a homens fiéis. 4 generations. 4 gerações. Paul, Paulo, Timothy, Timóteo, faithful man, homem fiel, and other faithful men. outro homem fiel. So 4 generations. 4 gerações. If you practice this, Se você pratica I isso, tell you, soon you will take over Belo Horizonte. rapidão você vai alcançar Belo Horizonte. You will take over the whole Brazil. Você vai alcançar todo o Brasil. Okay, I just want to give you a vision. Eu quero só te dar uma visão. Let's dream now. Vamos sonhar agora. This is, very ideal, Isso é uma coisa muito utópica, more theoretical, teórica, but it, possible to happen. mas é possível acontecer. Now, if you look at, if you look at Jesus' model, Se você olhar para o modelo de Jesus, in 3.5 years, he multiplied into 3,000 people. ele chegou no final de 3 anos e meio com 3.000 pessoas. And if you look at Jesus' pattern, Se você olha para o padrão de Jesus, 1 microcell, uma microcélula plant a cell planta uma célula in a year. em um ano. And then, he multiplies so fast. Então isso multiplica muito rápido. If you keep multiplying this, Se você continuar multiplicando After- nesse padrão, 4.5 years, então em 4 anos e meio, you have 18,000 people. você vai ter 18.000 pessoas. After 5.5 years, 5 anos e meio, you have 100
108,000 people, around 100,000. 108 mil pessoas. And then after 6.5 years, you have 53,000 people. Em 6 anos e meio, 653 mil pessoas. After 7.5 years, 7 anos e meio, you have almost 4 million people. quase 4 milhões de pessoas. And then in 8.5 years later, Em 8 anos e meio, you have 23 million people. 23 milhões. You can win the whole São Paulo. Você pode ganhar São Paulo inteiro desse jeito. In 10 years, Em 10 anos, you can win the whole Brazil. você pode ganhar o Brasil inteiro. 250,000 people. 50,000? Yeah, about 250,000. A nossa população, 220 milhões de habitantes. Yeah. And in 11.5 years, Em 11 anos e meio, you have 5 billion people. você alcança 5 bilhões de Uau. pessoas. Uau! That's why it's so powerful. Por isso é tão poderoso. If you use one-on-one Se você usar um modelo 1 a 1 to reach 5 billion people, para alcançar 5 bilhões, you need 32 years. você precisa de 32 anos. But this only 11.5 years. Você precisaria no outro sistema apenas de 11 anos e meio. But if you use mass evangelism, Se você usar evangelismo em massa, one person preach to 1,000 people, uma pessoa pregando para 1.000 pessoas, you know how many years we need to reach 5 billion? sabe quanto você precisa para alcançar 5 bilhões? More than 10,000 years. Mais do que 10 mil anos. And this is impossible. Isso é impossível. So we have a vision. Nós temos uma visão. This is our vision. Essa é a nossa visão. Yeah, we want to reach. Yeah, the vision is called 111. A visão é 1, 1, 1. One microcell, Uma microcélula plant a cell planta uma célula in a year. em um ano. Is it possible? Isso é possível? Very possible. Sim, muito possível. As long as your microcell is healthy. Da maneira como, se a sua microcélula for muito Filled with the saudável, Holy Spirit. cheia do Espírito Santo, And then Holy Spirit will enable you to live body life. o Espírito Santo vai te capacitar a viver a vida no And then you corpo. will multiply. Então você vai multiplicar. We have seen now rapid multiplication. Você vai ver muita multiplicação. All the microcell very excited to plant new cells. A microcélula vai estar muito estimulada a plantar You know, células. my cells already multiply into many. As minhas células estão multiplicando em muitas agora. They begin to reach out and plant new cells. Eles vão e alcançam novos e plantam uma nova célula. And all the people, which new people, very different. E são pessoas muito diferentes, novas pessoas diferentes. Although their background, some of them are gangster. Muitos deles são até gangsters. But when you minister to gangster through microcell, Mas quando você ministra um gangster através da microcélula, so powerful, like Jesus himself minister. é como se fosse o próprio Jesus ministrando. And this gangster transformed. E esse gangster é transformado. And he was healed with his family also. E ele é curado e também a sua família. And then they become good microcell. Então eles se tornam uma boa They microcélula. multiply. E multiplicam de They novo. bring their friends. E trazem aqueles que estavam agregados a ele. Hallelujah. Aleluia. So I want to encourage you. Eu quero encorajar você. Let us practice Vamos this praticar microcell. microcélula. See, microcell is a part of the cell. A microcélula é parte da célula. So this is the last one I want to share. Essa última coisa que eu quero compartilhar. So in the whole cell, Na célula toda, we focus on, the 1 Corinthians chapter 14 verse 23. nós focamos em 1 24 to Coríntios. 26. Nós focamos em 1 Coríntios 14, 24 a 26. So in the cell, the whole cell, when we get together, Quando a célula toda está junto, we focus on worship, prophetic worship, nós focamos em louvor e adoração and then proféticos, edifying one another, with the 9 gifts of the Holy Spirit. edificando um ao outro através dos 9 dons espirituais. This is more prophetic Essa, element. essa parte profética. Yeah, and then we also share
apostolic vision. Nós também compartilhamos a visão. You have to share what is the purpose of the cell. Você tem que compartilhar qual é a visão da célula. Okay, the purpose of the cell, O propósito da célula is to build the body of Christ é edificar o corpo de Cristo, until we become mature. até que nos tornemos maduros. Now, how to build? Como edificar? Who involved in building this? Quem que está envolvido nessa edificação? We all. Todos nós. Yeah, it's our responsibility. É nossa Are you responsabilidade. ready? Yeah. Eu estou pronto. And then we share also. Every microcell will plant a cell in a year. Então, toda microcélula tem capacidade de plantar uma célula em um ano. We share this all the time in the cell group. Nós compartilhamos isso todo o tempo na visão apostólica. And we listen to many E testimonies. nós ouvimos muitos testemunhos, So especially from the microcell. especialmente das The microcélulas. microcell say, wow, this week we go out and find and we have new believer. Ah, essa semana a nossa microcélula foi e alcançou alguém novo. Another microcell say, oh, we already discipled 3 new believer. Ah, a nossa microcélula discipulou 3 novos. Wow, another microcell said, oh, we pray for the sick and God healed them. Ah, outra microcélula fala, nós oramos pelo enfermo, ele foi curado. So giving testimony, Vão dando testemunho, very powerful. muito poderoso. And then Então, the second session a segunda parte da is the célula microcell. vai ser com microcélula. Yeah, now the microcell meet together. A microcélula está na célula, mas está junto ali, 2, 3. Yeah, maybe the cell 1.5 hour. Um exemplo, uma célula de 1h30. And then we have another 1 hour, the microcell meet in the same place. 1.5 and 1 hour. So 1.5 for the cell and 1 hour for the microcell. I'll explain a little bit. É porque na Indonésia, o pessoal tem um negócio lá de Deus, lá, então para eles fazer uma célula de 2h30 não tem problema. Ele falou 1h30 na primeira parte e 1 hora na segunda parte. A primeira parte, todas as células junto, depois as microcélulas se multiplicam dentro da célula na mesma casa. Yeah. And then the microcell meet together, Então a microcélula que está junta, maybe 1 hour. 1 hora. And what is their agenda? Qual é a agenda? This is their agenda. They pastor one another. Eles vão pastorear um ao outro. They teach one another. Eles ensinam um ao outro. And they do evangelism together. E juntos eles vão evangelizar. Now, pastoring one another Pastorear um ao outro means answering the need. significa você responder à necessidade. I care for him, he cares for me. Eu cuido dele e ele cuida de mim. Yeah. So if there is a new baby, Se tem alguém novo, so we too must take care of this baby. nós dois vamos cuidar desse novo. So we give them milk. Vamos dar para ele leitinho. They need, the basic foundation teaching. Ele precisa do ensinamento básico. So we too teach them, Nós dois ensinamos ele, this new believer. esse novo crente. Okay? Amém? And then we multiply the microcell. Então nós multiplicamos a microcélula. Now, this microcell is not just a program. Essa microcélula não é apenas um programa. Remember, they are the body of Christ. Lembre-se que ela é o corpo de Cristo. So they must practice lifestyle of the body. Eles precisam praticar o estilo de vida do corpo. Now, the lifestyle of the body is twofold. Two elements. A célula tem 2 elementos. Yeah, connect to the head always, Conectar com a cabeça sempre and connect to one another through loving relationship. e conectar um ao outro através de um relacionamento em amor. So beside we meet once a week, Além de nos encontrarmos uma vez por semana, but every day we meet together through online. nós nos conectamos todo dia online. Yeah, for example, some people working, Algumas pessoas estão trabalhando, so they use their lunch time, they meet with their microcell. eles usam o horário do almoço para conectarem-se um ao outro. Just only 15 minutes is okay. Apenas 15 minutos está ok. Yeah, they connect to one another. Eles se conectam um ao outro. Maybe they pray for one another. Talvez, às vezes, oram um pelo They outro. share their devotion. Eles compartilham o seu tempo devocional. Yeah, they care for one another. Eles cuidam um do outro. See, even
Yonki, when he is here, Mesmo quando o Yonk, mesmo ele estando aqui no Brasil, every day he connect with his microcell. todo dia ele se conecta com a sua microcélula. Yeah, I saw it every day. E todo dia nós vimos isso. Yeah, because microcell is a lifestyle. Porque microcélula é um estilo de vida. Yeah, so it's very powerful. É muito poderoso. So this is how you practice microcell and cell. É assim que você pratica microcélula e célula. Hallelujah. Aleluia. So I want to pray for you, Eu quero orar com você. so you will also know how to practice it. Você também vai saber como praticar isso. Okay. Okay. If you have questions Se você tem questões and you want to learn more, e você quer aprender mais, Pastor George can help you. pergunta para mim que eu vou te ajudar. Because he also transitioned from ordinary, model of cell. Now he has microcell, very powerful. Porque eu fiz Can you essa- tell a little bit about Porque eu your já fiz story? essa transição de estabelecer as microcélulas. Então, eu conheço bem dentro de uma condição, né? Eu já fiz isso. Então, a gente tem uma experiência, e a maior experiência que nós tivemos é ver o crescimento das pessoas, como as pessoas amadurecem muito mais rápido, né? Nesse processo, quando elas pastoreiam uma outra, ensinam outra, e como a igreja cresce. Nós nunca crescemos tanto numericamente no período, e foi um ano antes da pandemia, né? E aí, infelizmente, por causa da condição da nossa cidade, muito pequena, eu até brinco, eu falo que eu moro numa mega cidade de 17 mil habitantes, né? Então as pessoas ficaram muito restritas. Ninguém queria encontrar ninguém. Nós fomos a cidade com o maior número de casas, então ninguém queria encontrar. Então nós perdemos, né, esse ano e meio, e agora nós estamos retomando e já estamos vendo os frutos, né? Inclusive com adolescentes, com mulheres, com homens. Tem sido algo muito tremendo. Amen. Amém? So, we need to be hungry to learn. Nós Amen. temos que estar com fome de aprender. Don't stop to learn. Não pare de aprender. I have learned cells maybe about 40 years now. Eu tenho aprendido sobre célula aproximadamente por 40 I anos. practice all kind of system, Eu pratiquei todo o sistema que você but imaginar. I end up with Jesus. Mas agora é no sistema de Jesus. So, model Jesus. O Amen. modelo de Jesus. Let's Amém? pray. Father God, Deus e Pai, thank you, Lord, for showing us your vision. obrigado por nos mostrar, Senhor, a sua Lord, visão. we want to go and fulfill your vision. Senhor, nós queremos ir e cumprir a sua missão. Lord, help us. Ajude-nos. Without Holy Spirit, Com o Espírito Santo. we have no power to do this. Sem o Espírito Santo, nós não temos poder para fazer Help isso. us, God. Ajude-nos, Senhor. Through the Holy Spirit, Através do Espírito Santo. we can practice body Para life. que pratiquemos a Thank you, vida no Jesus. corpo. Obrigado, In Jesus. Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Amém, amém. Okay.